Olá, companheiros queridos, que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Vamos dar continuidade à leitura e estudos que estamos fazendo semanalmente sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Iniciamos trazendo a introdução de Herculano Pires e demos entrada à introdução ao estudo da doutrina espírita realizada por Allan Kardec, parando no item 2, alma, princípio vital e fluido vital. Revendo um pouquinho o primeiro item, espiritismo e espiritualismo, vimos que o vocábulo espiritismo é de autoria de Allan Kardec, criado para denominar a doutrina revelada pelos espíritos superiores, com o auxílio de diversos médiuns, sob a orientação do Espírito Verdade. Num dos trechos introdutórios da Gênese por Allan Kardec, vemos, ou melhor, lemos que o Espiritismo foi estruturado de acordo com os ensinos de Jesus. O que os ensinamentos dos Espíritos acrescentaram à moral de Cristo é o conhecimento dos princípios que unem os mortos aos vivos, os quais completam as noções vagas sobre a alma, seu passado e seu futuro, com o que, por extensão à sua doutrina, dão as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, o homem compreende a solidariedade que une todos os seres. A caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade social. Ele faz por convicção o que não fazia senão por dever, e o faz melhor. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Vemos mais à frente que Kardec nos diz que o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. A doutrina espírita tem por princípios básicos a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a vida futura, as penas e recompensas futuras, a comunicabilidade com os espíritos, a evolução. Traz por lema: fora da caridade não há salvação. Tem por finalidade a transformação moral do homem, visando a própria felicidade. Apresenta um aspecto tríplice: filosófico, científico e religioso. Explica e desenvolve o Evangelho de Jesus em toda a sua pureza, consola, orienta e esclarece. Quanto mais nos aprofundamos nos estudos sobre o que é o Espiritismo, mais devemos elevar o pensamento a Deus e agradecer. Agradecer, pois que talvez essa seja a primeira encarnação, o qual o cristianismo vem nos falar fundo ao coração, porque o Espiritismo nos auxilia a compreender a nós mesmos, raciocinar, sobre nós, nossa trajetória evolutiva pelos reinos que constituem a criação de Deus, até conseguirmos chegar numa condição de vislumbrar a Deus, através do Espiritismo, que nos auxilia a buscar uma lucidez, um despertar. E espiritualismo, já sabemos que é uma doutrina filosófica que tem por base a existência de Deus e da alma, opõe-se ao materialismo. Então vimos que todo aquele que crê que a vida continua de alguma forma é espiritualista, crê na vida após a morte. Mas não se segue daí que seja espírita, pois o espírita, ele, além de crer na vida após a morte, acredita nas relações com o mundo invisível,
na continuidade da trajetória de evolução através das reencarnações, segue a Jesus, pois o Espiritismo é o cristianismo redivivo. No item 2, alma, princípio vital e fluido vital, vimos que a alma é um ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Alma e espírito são sinônimos, porém, iremos utilizar da palavra alma para designar espíritos encarnados, conforme nos orienta Allan Kardec. Até há um trechinho na Revista Espírita de 1864, maio, páginas 138 e 139, em que Kardec nos diz: as palavras alma e espírito, posto que sinônimas e empregadas indiferentemente, não exprimem exatamente a mesma ideia. A alma é, a bem dizer, o princípio inteligente, imperceptível e indefinido como o pensamento. No estado dos nossos conhecimentos, não podemos concebê-lo isolado da matéria de maneira absoluta, posto que, formado de matéria sutil, o perispírito dele faz um ser limitado, definido e circunscrito à sua individualidade espiritual, de onde se pode formular esta proposição: a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constitui o ser chamado espírito. Nas manifestações, não é, pois, a alma que se apresenta só, está sempre revestida de seu envoltório fluídico. Esse envoltório é o necessário intermediário através do qual ela age sobre a matéria compacta. Por princípio vital, vimos que é um fluido que parte do fluido cósmico universal e que cada ser orgânico absorve e assimila durante a vida. É o fluido que mantém o corpo vivo. Uma vez o corpo sem vida, não tem vitalidade, não tem mais fluido vital. Em A Gênese, no item 16 do capítulo 10, nós temos um pedacinho onde Kardec nos diz: esse princípio, que é ativo no ser vivente, é extinto no morto, nem por isso deixa ele de conferir à substância as propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do conjunto de órgãos, como o calor é mantido pelo movimento de rotação de uma roda. Quando isso cessa pela morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda cessa de girar. O princípio vital não seria senão a espécie particular de eletricidade, designada sob o nome de eletricidade animal, desprendida durante a vida pela ação dos órgãos, e dos quais a produção é paralisada na morte pelo desaparecimento de tal ação. Os corpos orgânicos referidos aqui são dos vegetais, animais e o homem no nosso planeta Terra. E fluido vital é a mesma coisa que princípio vital. Há um trechinho em A Gênese, no item 18, que diz que desde que o fluido vital, emitido de alguma forma pelo espírito, dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, desde que outra coisa não é o perispírito, senão o próprio fluido vital, segue-se que, quando encarnado, é o espírito que dá vida ao corpo por meio de seu perispírito. Fica-lhe unido enquanto a organização o permite, e quando se retira, o corpo morre. Na Revista Espírita de 1861, de agosto, vimos que o pensamento e a vontade podem imprimir no fluido vital ou perispiritual
propriedades diversas de acordo com a elevação ou inferioridade do espírito. O fluido vital é indispensável à produção de todos os fenômenos medianímicos e é apanágio exclusivo do encarnado e, por conseguinte, o espírito operador é obrigado a impregnar-se dele. Vejam o quanto ainda precisamos conhecer, estudar e compreender a beleza desses mecanismos todos. Item 3, a doutrina e seus contraditores. Kardec refere que a doutrina espírita, como toda novidade, além dos adeptos, tem os seus contraditores e responde neste item a algumas objeções desses referidos contraditores, mas sem pretensão de convencer, e sim dirigir-se a pessoas de boa fé. Faz uma retrospectiva sobre a série progressiva de fenômenos que deram origem à doutrina, movimento dos objetos designados com o nome de mesas girantes. Segundo Kardec, esse fenômeno remonta à mais alta antiguidade. Produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, como ruídos insólitos, incomuns, e golpes desferidos sem uma causa ostensiva conhecida. Propagou-se rapidamente na América, pela Europa e outras partes do mundo. Foi um fenômeno que não se restringiu ao movimento dos objetos, o que poderia ser explicado por causa puramente física, mas apresentou peculiaridades. Movimentos bruscos, desordenados, o objeto era sacudido, conduzido a determinadas direções, contrariando as leis, as leis de estática, suspensos no ar. Ainda assim, os contraditores não acreditavam, buscavam outros motivos e suspeitavam de fraudes. No item 4, manifestações inteligentes, Kardec pontua que os tais fenômenos evoluíram e observou-se que os impulsos dados, por exemplo, aos objetos, não eram somente produto de uma força mecânica cega, mas que havia uma intervenção inteligente. Perguntas foram feitas e respostas foram dadas, a princípio de maneira incômoda, para formar palavras simples e depois frases e até textos, discursos de muitas páginas, tratando sobre as mais altas questões filosóficas, morais, metafísicas, psicológicas, e com tanta rapidez como se fosse escrito com as mãos. E com a observação, logo constatou-se que esses fenômenos ocorriam sob a influência de certas pessoas dotadas de um poder especial, os médiuns, que são os intermediários entre os espíritos e os homens. No item 5, desenvolvimento da psicografia, é quando Kardec nos relata que reconheceu-se nos objetos usados nas comunicações, que eram a cesta e prancheta, eles nada mais eram do que apêndice das mãos, e o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso das mãos. E aí nasce a psicografia. Observou-se que as comunicações revelavam diversidade de linguagens e, portanto, de comunicantes, Observou-se que haviam espíritos que traziam comunicações frívolas, levianas, não eram tão sábios, enquanto que outras eram de nível superior, trazida por sábios, por espíritos com muita inteligência. E moralmente superiores também. No item 6, resumo da doutrina dos espíritos, Kardec cita que os seres que se manifestam designam-se a si mesmos como espíritos ou gênios, e alguns dizem que viveram como homens na Terra, constituem um mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal. Kardec descreve ainda o resumo dos pontos principais da doutrina que os espíritos transmitiram a fim de responder às objeções. Esse ponto nós vamos ler na íntegra por ser maravilhoso e esclarecedor. Abre aspas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo,
que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, pode deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante os demais. A alma é um espírito encarnado e o corpo é apenas o seu invólucro. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o liame que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O liame ou perispírito que une corpo e espírito é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreciado pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder nem inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc., e se comprazem no mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente a uma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos de que havia saído para reiniciar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanecerá no estado de espírito errante. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar num corpo de animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito,
e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação de sua alma aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproximam-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Estão por toda a parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal, e é para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e boas inspirações. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns, que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Podemos evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros e os personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que tenham a permissão de nos fazer. Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores gostam das reuniões sérias em que predomina o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Sua presença afasta os espíritos inferiores, que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda a parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzirem ao erro. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade e divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos
por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica, abre aspas, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, fecha aspas, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que, desde este mundo, se liberta da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar, que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, viola a lei de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na terra. Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar na via do progresso em direção à perfeição que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como ela aparece no ensinamento dos espíritos superiores. Vejam, companheiros, Kardec sintetiza tudo aqui, nesse resumo. E esse livro vai buscando esmiuçar cada item, cada frase, e nós vamos com ele. Façamos por onde merecer toda essa revelação. Daremos continuidade no próximo encontro aos outros itens da introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, que a cada dia possamos afinar cada vez mais o nosso coração com o do Mestre Jesus. Até o próximo encontro.